Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Discreto na Bolsa de Valores. Hoje aqui eu vou fazer aqui a leitura aqui do gráfico para a semana e vamos ver, né, o que nós temos aqui. Deixa eu tirar a frase ali. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. O canal é pequeno, mas tem muita informação valiosa aqui nesse canal, hein? Vamos junto, rumo ao sucesso e bora lá. Vamos fazer uma leitura. Eu já deixei meio arrumado aqui, ó, para a gente ser mais rápido, né? Essa, galera, é a minha visão de mercado, entendeu? Caso alguém se identifique, faça a marcação no gráfico de vocês, faz o backtest, que no mercado, né, nada é 100%, né? Somos humanos, sujeitos a falha, mas baseada no pre-session, a movimentação do preço. Então a gente consegue ter uma leitura mais clara, né, do gráfico. E vamos lá. Nos 5 minutos. Nos 5 minutos ele está muito... O que passou, né, já passou. Agora uma nova leitura para a semana. Então 5 minutos para mim está muito ruído. Então eu encontrei mais... Tá mais um pouco limpo aqui no gráfico de 15 minutos. Vamos ver o que eu tenho no gráfico de 15 minutos. Eu tenho essa LTA. Não sei se já... eu marco sempre LTA, não nas mínimas, né, no fundo. E o fundo para mim sempre é o candle vermelho antes do candle verde. Então aqui é uma mínima. E esse cara para mim é o fundo. Esse daqui, no 15 minutos. Agora se olhar no tempo gráfico maior, pode ser que esse outro cara aqui seja o fundo. Entendeu? Então para mim, eu estou fazendo a marcação no 15 para mim poder operar no 15 minutos. Esse aqui é o fundo, esse de baixo é a mínima. Entendeu? Muitas vezes ele vem no fundo e não chega a tocar na mínima. Então aqui embaixo também eu tenho o que? Esse cara aqui, esse fundinho aqui, que pode servir o que, como ponto de negação. Entendeu? Porque aqui, ele rompeu, não trabalhou abaixo, voltou, ele negou. Então pode servir como ponto de negação. Eu tenho, só que logicamente, né, não vai chegar isso aqui amanhã, porque é o tamanho, né? Isso aqui é uma possível marcação para o futuro, entendeu? Mas já fazendo a leitura do gráfico dos pontos importantes que eu acho, né? Aqui, esse cara é uma liquidez. Aqui, temos a liquidez desse fundo. Porém, para amanhã, vamos ver aqui, quantos pontos tem nisso aqui, é possível chegar aqui a 2.000 até 2.200, dependendo, né? 2.200 é essa pernada aqui. Então aqui tem muito o que fazer. Caso ele for para cima, não acredito muito que ele vai para cima não. Temos aí uns 1.000 pontos também para cima, mas eu acredito mais na queda dele. Por quê? Gráfico de 15 minutos, vamos lá. Aqui, aqui houve um rompimento, certo? Vamos ver só dessa estrutura, porque daí tem um rompimento dessa máxima também, né? Porque aqui, fez o pullback e rompeu. Vamos ver aqui o que nos diz a projeção aqui, Projeção desse movimento aqui, mínima, máxima, 100%. Então, beleza. Sem olhar esse topo aqui, só olhando essa estrutura que ele fez aqui, Deixa eu pegar aqui esse aqui, Ele veio aqui, Então ele foi, fez o pullback e rompeu. Certo? Ele rompeu aqui. Então, beleza, está numa estrutura de alta. Porém, o candle trabalhou acima do rompimento. Ele deixou essa máxima aqui, A partir do momento que ele rompeu, ele deixou essa máxima. Candle verde, a máxima. Aqui foi violinada. O cara violinou, o outro foi, violinou e desceu. A partir do momento que ele quebrou esse fundo aqui, que foi da última pernada que ele deu, ele quebrou o movimento de alta. Agora está numa estrutura de baixa. E até onde o preço vai? Se ele negou esse rompimento, esse cara aqui, a partir do momento que ele negou essa máxima, ele vem buscar o fundo. Então ele buscou o fundo, quebrou o fundo. A máxima desse cara aqui agora, porque esse aqui é o pullback, né? O pullback desse aqui, ele quebrou o pullback. Se ele negou a máxima, ele vem buscar o que? O fundo. Então eu acredito mais que ele venha buscar esse fundo, porque também ele veio, deixou essa mínima aqui,
tentou ir, deixou, ó, tentou subir também, só deixou pavio aqui, como liquidez, né? E aqui ele já rompeu, ó, ele já quebrou esse fundo. E eu tenho também essa LTA, que vem lá de baixo aqui, ó, e já quebrou. Também não diz muita coisa, né? Mas pode servir como suporte, resistência, a LTA. Mas só que eu só vejo a estrutura. Ele veio fazendo a estrutura e ele quebrou. E a última pernada dele aqui também, ó. A mesma coisa aqui. Ele pode vir aqui, ó, também, ó lá. Já quebrou essa última mínima que ele deixou. Então eu acredito mais que o índice possa cair. Porém, galera, é o seguinte, existe uma coisa que vamos supor que o gráfico me abra aqui em gap de alta. Ele tem essa máxima aqui, ó. Ele tem essa máxima aqui, ó, que tem a liquidez, tem esse fundo aqui que ele pode vir testar e também tem o ponto de negação, ó. Esse cara aqui é um ponto de negação que ele pode vir testar aqui. E depois temos essa, aí depois essa aqui, ó, já não conta, já como topo, né? Esse cara aqui é um topo e aqui como as máximas, né? E esse cara aqui como máxima. Entendeu? Até vou escrever ali, ó. Esse cara aqui é o topo. Ó, caso alguém quiser depois rever o vídeo, vocês vê, né, as marcações ali. Topo, opa, ficou branco ali, não dá para enxergar nada, né? Aí, topo. Esse pavio desse cara aqui, desse aqui, a máxima que ele deixou. Então vamos lá, máxima. Ele deixou essa máxima aqui. Eu escrevi até máxima com 2A ali, ó. E eu vou deixar assim mesmo, galera, pra gente poder ser rápido. Aqui ele teve o rompimento, certo? Ele fez o pullback e quebrou o fundo. Então ele teve o rompimento aqui. Rompimento. Então beleza, eu teve esse rompimento. A partir desse momento que eu teve o rompimento, ele pode voltar o que? Fazer os 50%. Daqui, ó, ele pode voltar aqui, ó, buscar a região de 50% também, para depois ele cair. Ele vem, depois ele cai. Então é o seguinte, o que pode acontecer assim, de repente, se acontecer, se ele abrir, ó, vamos supor que ele abre em gap de baixa, eu não sei onde ele vai abrir, de repente ele abre em gap de baixa, mas ele faz assim, ó, ele faz uma máxima, quebrando esse cara aqui, faz o pullback e sobe. Já era. Ele não vai cair mais, porque ele está na estrutura de alta, entendeu? Aí ele só vai cair se ele quebrar essa estrutura de alta, porque aí ele vai ter que fazer isso, né? Ele vai ter que voltar aqui para fazer os 50% aqui, ó, respeitando essa região de suporte para ele continuar subindo. Porém, se de repente ele quebra aqui, ó, e faz isso, ele quebrou. Aí onde vai buscar essas regiões aqui. Eu não acredito não. Então é o seguinte, e se ele abrir em gap de alta, entendeu? Abriu um gap de alta, ele fez essa estrutura, ele vai continuar subindo, só se ele quebrar a estrutura de alta, entendeu? Ao contrário, já era. E aqui é a mesma coisa, se ele vem aqui em qualquer lugar que abre, se ele abriu lá em cima, de repente fez isso, ó, estrutura de baixa, já era. Senta o dedo aqui, ó, que ele vai voltar aqui, ó, fechar aqui e vai voltar nessa região aqui, ó, entendeu? Porque ele fez estrutura de baixa, ele só vai voltar a subir se ele quebrar essa estrutura de baixa, entendeu? Se ele quebrar um topo. Então aqui eu tenho liquidez, eu ficaria esperto aqui, ó, porque ele pode voltar nessa região aqui, ó, buscar essa liquidez. Depois eu tenho esse rompimento também, ó, que serve como resistência esse lugar para depois ele cair, né? A não ser que ele já fizer isso direto, entendeu? Fizer a estrutura de baixa direto, ó. Fez estrutura com rompimento, já era. Aqui já tem um rompimento, né? Se ele confirmar, então tem que ficar esperto. Confirmar, que eu digo, não é um candle, entendeu? É uma estrutura. Espera ele fazer uma estrutura do dia primeiro. Aqui já teve um rompimento, ele já ganhou. Eu já sei que já teve um rompimento aqui. Então aqui, ó, me serve como uma resistência esse pedaço aqui, ó. Essa máxima desse candle aqui. Esse daqui me serve que como rompimento.
me serve como rompimento. Então, quer dizer, se de repente ele volta aqui para cima, que aí quebra esse topo aqui, ó, daí ele quebrou, ele fez uma quebra de estrutura. Aí ele quebrou, só que daí ele precisa voltar nos 50% para ele romper, para ele dar continuidade. Só que aqui, ó, a gente já está bem numa resistência, então tem que ficar de olho. Tanto aqui, ó, como aqui, ó, no ponto de negação. Esse cara aqui, porque aqui não houve uma negação, então ele se torna um ponto de negação. Entendeu, galera? Se torna esse ponto de negação, que dependendo do que acontecer aqui, ó, ele pode respeitar aqui e voltar a descer também, porque eu acredito mais na queda do que na alta desse índice aqui. Então, galera, essa é a minha visão, entendeu? Talvez eu não consiga operar amanhã, mas à noite eu vou estar trazendo a leitura do dia e mais baseada no pre-session daquilo que eu faço, né? Mais a leitura do próximo dia. E aqui, ó, aqui então eu tenho essa liquidez, eu tenho esse rompimento aqui, ó, que é um ponto importante que eu acho. O último rompimento depois da quebra, eu tenho esse aqui, ó, tem esse cara como suporte, ó, essa última máxima aqui, ó, que ele já parou aqui também no rompimento, né? Então é válido. E tenho esse cara aqui atrás também, ó, essa máxima aqui, ó, que pode me servir também como suporte. Então eu tenho esses pontos aqui. Agora, se for entrar no gráfico de 5 minutos, né, os stop vai ficar bem menor, né? Então, ó, pode ver que ele tentou aqui, ó, só que aqui, ó, já não é, nos 5 minutos, aqui já não é um fundo, aqui já é uma mínima, entendeu? Já mudou a história. A última mínima que ele deixou aqui, ó, foi essa aqui, ó, entendeu? E mesmo assim, ó, ele já rompeu. Então aqui eu já tenho um candle gatilho que está me favorecendo a venda. Mas vou deixar lá no 15 minutos, que no 15 eu já estou com o gráfico mais limpo, né? A última mínima que ele deixou foi essa, depois ele tentou, não conseguiu, tentou também, não conseguiu romper. Então eu acredito mais na venda do que na compra. E o dólar? Vamos lá no dólar. Dólar nos 5 minutos. Cara, eu não estou gostando do dólar dos 5 minutos, mas vamos, eu coloquei no gráfico maior, no gráfico semanal. Olha o que aconteceu, cara, que interessante que aconteceu aqui. O gráfico semanal tá meio cabuloso também, né? Mas se olhar essa última estrutura que ele fez, ó, ele veio e fez o pullback e tentou romper, não conseguiu, quebrou a estrutura. Ó, ele quebrou a estrutura de baixa, né? Porque o gráfico veio, fez o pullback, tentou romper, não conseguiu, quebrou. Porém, essa quebra tinha que parar no 50% para dar continuidade. Entendeu? Ó, ele veio aqui, ó, subiu. Ele desceu no 50, ele tinha que subir. Esse candle aqui teria que subir, ó, para ele dar essa continuidade alta. Porém, ele não deu. Entendeu? Porém, ele não deu. Ele quebrou de novo. Aqui, ó, mínima. Que ele deixou essa mínima para fez o pullback. Então eu tenho isso aqui, ó. Olha lá, quebrou 50. Agora esse cara aqui, ó, já acabou já fechou abaixo do rompimento, né? No caso esse candle aqui, ó, já fechou abaixo desse rompimento. E esse aqui já rompeu o candle anterior. Então esses dois candles formam um candle gatilho, entendeu? E a probabilidade dele é vir buscar essas mínimas aqui agora, na minha visão, né? Porque isso aqui é no gráfico semanal. Entendeu? Então, quer dizer, pelo gráfico de semanal dá para mim ter uma noção da direção, né? Seria esse cara aqui o primeiro, essa aqui, ó, esse fundo aqui, ó, depois esse outro aqui, ó, 5.317. Se olhar lá nos 5 minutos, esse 5 aqui, ó, 319 é um fundo também, ó. Se a gente puxar lá para trás, eu tenho esse aqui de cima lá, 5.325. Vamos voltar. Aqui, ó, opa, passei nada, tá lá mais para baixo. Que foi, esse aqui é o cara lá do 60, vamos ver. Então, aí no semanal tá mais para venda, beleza. Vamos passar para o gráfico de 60 minutos. Eu coloquei nos gráficos maior porque o gráfico menor tá muito tumultuado, entendeu? Então fica um pouco difícil de analisar. Então, se os dois gráficos maior bater com o gráfico menor, fica show de bola, entendeu? 5,19, 5,17, olha lá onde tem fundo lá embaixo. E aqui, ó, eu tenho essa liquidez, tem esse cara também que é importante,
Entendeu? Ó, tem essa mínima aqui, essa mínima aqui até vou tirar desse gráfico aqui, ó. Porque depois dessa região eu tenho essas mínimas aqui, eu tenho esse cara como rompimento. Porque a gente está no gráfico maior, nos 5 minutos ele pode parar. Entendeu? Por isso que eu marco, olha lá. E veio aqui, parou, esse cara é importante. Então, esse aqui é um fundo que provavelmente se ele pegar ele vai passar, né? Mas mesmo assim vou deixar marcado. E esse ponto aqui. Então é o seguinte. Aqui, ó. Aqui houve um rompimento. Deixa eu... O que é essa linha aqui? Tá, essa linha aqui... Deixa eu tirar ela daqui agora, porque tem a de baixo. Tem essa daqui, ó. Mas nem vou precisar usar ela, porque já dá para mostrar aqui, ó. Eu fiz uns scalp nos 5 minutos lá, da outra vez lá, no 5, né? Para buscar uma região, e porém eu saí antes e que ele poderia fazer o pullback. Só que eu vou explicar o que aconteceu na operação. Aqui, ó, aqui eu teve esse rompimento, certo? Ó. O último rompimento dele, ele veio e deixou essa mínima aqui, ó. Desse cara que foi a última mínima antes dele fazer o candle verde. Então, a mínima maior, mais baixa que ele deixou foi essa. Então, ele veio para tentar fazer o pullback, ó. Ele veio para tentar fazer o pullback, tentar romper, parou aqui. E parou aonde? Lá naquele fundo ali, ó. Nesse fundinho ali, já deu o alvo da pernada que ele estava vindo. Fez o pullback, porém aqui, ó, nesse rompimento aqui, ó, esse candle vermelho aqui, ó, o último candle, a última mínima antes do pullback, ele deixou esse rompimento. Nesse rompimento aqui, ó, pode ver que ele falhou, ó, ele tentou ir, esse cara aqui, ó, já me servia como um candle gatilho, um candle de reversão, porque ele deixou pavio, mostrou fraqueza, olha lá. Quando esse cara rompeu, meu amigo, já era, não ia nem esperar. Apesar que esse cara aqui também foi o candle de confirmação, entendeu? No rompimento dele. Mas aqui eu já teria batido já na venda, né? No 60, mas só que daí, ó, pra você ver o stop, né? Tem que ter, ó, 16 pontos. Então tem que tomar cuidado. Para buscar onde? Para buscar esse fundo aqui, ó. E pode ver que ele trabalhou aqui, deu um calorzinho só. Depois veio, acabou o dia. No outro dia ele abriu e já veio direto para cá. Que foi a operação que a gente falou, né, nos 5 minutos lá, de que ele tinha feito a negação de topo e ia buscar o fundo, ó, fez a negação lá em cima e ia vir buscar esse fundo. Olha só para você ver, galera, como é a mesma coisa de todos os gráficos. Ele deixou essa máxima, fez o pullback e rompeu. A partir desse momento, ó, ele não fez outra máxima. Aqui ele buscou o rompimento ali, ó, e não conseguiu. Acho que não foi nem aqui ainda que ele rompeu, foi embaixo ainda. Que foi, acho que é esse cara aqui, deixa eu ver. É que cada tempo gráfico ele mostra uma coisa, e às vezes a gente marca e acaba se perdendo por causa de que é outro tempo gráfico. É isso mesmo. Deixou essa máxima, aqui ele rompeu, fez outra negação confirmando aqui, ó. Fizesse um swing trade aqui, você já estava bolado já. Então é isso aí, ó, nos 60 minutos. Nos 60 minutos tem a visão mais clara que o dólar tá para cair. Ele tá para cair. Vamos deixar aqui. Vamos lá para o gráfico de 15 minutos. No dólar. 15 minutos, o que eu tenho? Eu tento achar um gráfico mais claro para mim poder fazer a operação, entendeu? Para mim poder ver para onde está a entrada. Aqui, ó, vou explicar a operação agora. Naquele scalp que eu fiz. Estava tumultuado aqui, né? Porém, ó, se a gente observar agora, vocês vão entender o porquê eu saí da operação. Aqui, ó, eu tenho essa liquidez. Então, quando ele fez a negação aqui, ó, porque ele já estava vindo desse fundo aqui, ó. Ele estava vindo desse cara aqui, ó, desse fundo aqui. Entendeu? E essa aqui é a mínima lá do 15, mas a mínima do 60. Que aqui é o fundo do 60. Então aqui no 15 minutos, ele estava vindo daqui, ele trabalhou aqui e o que? Ele negou. Ele abriu e fechou o candle aqui, ó, daí voltou, fez uma negação desse cara ali, né? Só que aqui era o alvo que ele já tinha que dar, entendeu? Então quando ele passou aqui para cá, ó, nesse cara aqui, ele fez a negação desse rompimento. Pode ver, ó, ele voltou aqui, ó, ele já fez a negação desse movimento. E aonde é o topo desse cara aqui, ó? Rompeu essa mínima, esse cara é topo. Então, aqui quando eu fiz o scalp, eu já fiz ele já no topo dele, já no alvo dele. Só que daí, ó,
eu tava de olho nessa, né, que ele poderia vir nessa aqui, ó, nessa liquidez aqui, ó, só que aqui já tava numa resistência. Então beleza, fiz o scalpinho aqui e tal, show. Quando chegou nessa região aqui, aqui eu saí fora, por quê? Porque daí eu já sabia que aqui, ó, quando ele veio aqui, deixou esse pavio aqui, ó, desse candle aqui, entendeu? E esse outro violinou, eu falei, ah, já não vai mais. Esse candle aqui já me serviu como candle gatilho. Vamos colocar um voluminho ali. Aqui já não tem mais nem volume, mas já estava acabando o dia também. Mas mesmo assim eu consegui ainda fazer 3 scalp aqui. Então, ó, ele negou esse último rompimento. Sempre fica de olho no rompimento. Ele negou o rompimento, já era. Ele vai vir buscar o que? O topo. Esse cara aqui. Eu pensei que ele ia passar, né? Pensei assim, eu calculei que ele ia passar porque tinha essa liquidez. Então, se ele pegasse essa liquidez, mas tudo aqui já era lugar de resistência. Porque aqui, ó, ele veio, ó como as marcações mudam no outro gráfico, né? Ó. Ele veio e fez o rompimento, ele deixou esse cara como fundo, ó. Ele deixou esse cara como fundo. Então, beleza, esse cara é o fundo principal, mano. Então, mas tudo bem, ele estava vindo, fez o pullback, quebrou. Beleza, aqui ele foi indo tal, ó, aqui ele quebrou também. Então, eu tenho o que? Eu tenho uma FIBO aqui, ó, que é dessa máxima e dessa mínima. E olha onde que o preço tá. Entendeu? Onde ele o preço tá? Tá no 50%. Agora, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esse 50%, ó. Eu tenho esse 50% aqui, ó, dessa pernada aqui, ó. Entendeu? Aí o que que pode acontecer? Eu acredito que ele vai fazer isso. Entendeu? Eu acredito que ele vai fazer isso. Porque não é a teoria. Lá ele vem, busca aqui e faz né, para dar continuidade à tendência de baixa. Só que tem aquele grande detalhe, né? Nessa mínima com essa máxima existe também o que? O 50%. Entendeu, galera? Ó, existe esse 50 aqui, ó. Deixa eu colocar até uma linha mais forte. Olha lá, existe este 50 aqui. O que que eu tenho nesse 50 que pode fazer o preço parar? Eu tenho essas mínimas aqui. Se voltar para trás lá, eu tenho esse fundo aqui, ó, que pode servir como ponto de negação, né? Eu tenho esse fundo aqui, ó. Entendeu? Que pode servir, ó, aqui tá bem junto aqui também, que pode servir de ponto de negação. Porque ele pode vir aqui, ó, só como ele já subiu aqui, agora ele vem, pega os 50% e daqui a pouco ele trabalha aqui, ó, e tchau. E vai embora lá em cima para quê? Para pegar essas máximas aqui, ó. Entendeu? Então, e aqui no mini índice, eu acredito nele na queda até esse pedaço aqui, ó. Se ele passar daqui, ele vai vir na semana nessas região aqui, ó. Porque se ele quebrou lá, ele vai vir que buscar uns 50% mais baixo. Que vamos ver aqui, ó. Ele pode vir aqui, ó, nesse 50% aqui, ó. Entendeu? O que que eu tenho nesse 50%? Olha aqui, galera. Ó, já tem aquele imbalance aqui, né? Então, quer dizer o que, ó? Eu tenho esse ponto, ó. Esse ponto aqui, ó, de liquidez, ó. Então isso aqui já não fica tão forte, mas também pode servir aqui, ó, de suporte. Entendeu? Tem esses pontos que, ó, na minha visão aqui, ó, tá tudo batendo para ele voltar nessas região aqui, ó. Se ele ganhar aqui, ó, provavelmente na semana ou de repente fica até para outra, né? Não sei. Se ele ganhar aqui, de repente ele pode buscar alguma liquidez que ele deixou aqui para depois ele vir aqui buscar essa região mais profundo. Então aqui na minha visão o índice está mais para queda e o dólar agora, ó, para baixo aqui, ó, ele já fez a negação. Ele pode vir até esse ponto aqui também, ó, de negação aqui, ó. Esses pontos de negação vem aqui nesse 50% agora para subir, ó. Ele vem aqui, captura aqui o pessoal aqui, né? Testa esse ponto aqui, ó. Faz isso para ele subir, porque lá em cima, ó, se você olhar para cá tem liquidez, ó. Então, aparentemente o dólar tá para cair, né? Para cair e acredito eu que pode segurar também no 50%. Então, tenho duas probabilidades no dólar, olhando aqui o 15, né? Ó, tem essa probabilidade dele fazer para ele dar continuidade à estrutura normal.
E também tenho essa probabilidade, né? Ó, que nem como ele subiu, ele pode descer no 50, tanto vir direto, né? Como fazer a estrutura para subir. Então tem essas duas probabilidades. Tem que ficar de olho, né? Para ver qual que é a melhor operação. Aí ficar de olho no que? Na estrutura que ele fizer do dia. Entendeu? Abriu, beleza. Deixou máxima, deixou a mínima, fez 50% e quebrou o fundo. Pô, beleza, já está na estrutura de baixa. Você vai junto com o movimento. Agora se ele desceu aqui, não fez estrutura nenhuma, depois ele fez, quebrou o topinho aqui, ó, fez a estrutura de alta, já era. Aí ele vai continuar subindo. Só que o índice também, o índice tem aquele detalhe ali, ó. Aqui, ó, a força que ele está indo, a força que ele está indo. Entendeu? Só que ele já quebrou ali, então ele está numa correção. Para ele voltar a subir, ele vai ter que fazer uma estrutura de alta. E lembrando, aqui eu tenho uma máxima, que agora ele rompeu, virou um topo. Agora além daquele topo lá, ó, pra você ver, agora eu tenho esse cara como topo também, ó. Então ele está deixando o topo mais baixo, ó. Quer dizer, esse aqui é um ponto de negação, né? Esse cara aqui que é o topo. Esse cara aqui é uma máxima ainda que vai ter que romper para virar topo. Então, ó, aqui eu tenho esse rompimento, eu tenho um topo mais baixo. Então ele está fazendo um topo mais baixo. Então eu acredito que por essa negação aqui, eu acredito que ele pode vir aqui, ó. Só que depois daqui, ele pode voltar a subir para pegar essa liquidez aqui, ó. Então se o índice vai subir, né, nada é certo, né? Tudo é probabilidade. Mas eu acredito que ele vem aqui para depois ele subir, catar essa liquidez. Caso ele descer de reto, aí, ó, meu amigo, ele vai buscar esses pontos aqui. E o doleta tá nisso aqui, ó. Ele tem essas regiões aqui para ele vir buscar, ó, de liquidez aqui, liquidez, liquidez. Então ele pode vir nessas regiões, parar aqui, ó, e fazer isso e subir, porque lá para cima tem liquidez. Sendo que aqui ele deixou um fundo mais baixo, né? Ele já parou aqui, ó. Já parou aqui numa resistência. Deixou um fundo mais baixo. Então ele também pode dar continuidade para buscar esses alvos aqui mais para baixo. Agora se ele fizer isso e quebrar, né, vir aqui no 50% e quebrar aqui, ó, daí já era. Ou, né, aí ele faz essa estrutura aqui, ó. Daí ele vem buscar essas regiões mais para cima. Então é isso aí, galera. Essa é a minha visão aqui, ó. Eu tenho, né, duas visões de mercado aqui no dólar, né, que ele pode chegar aqui, ó, né, como ele já chegou aqui no topo aqui, segurou, né, ele tentou romper e não conseguiu, ele pode vir aqui agora no 50% e aqui é o ponto de decisão, cara, que você vai esperar para ver o que ele vai fazer, uma estrutura, um candle de força, alguma coisa aqui, entendeu? E lá no índice, no gráfico de 15 minutos, eu vejo que ele está mais para queda também. Os dois está para queda, né? A não ser que qualquer um dos dois abrir um gap de alta, e fez uma estrutura, deixou mínima, fez a máxima 50% e rompeu, já era. Fez esse rompimento aqui dessa máxima, está na estrutura de alta, já era. Já só vai cair se ele quebrar a estrutura, tanto no índice como no dólar. E no dólar também fez uma estrutura de baixa, quebrou essa mínima aqui, ó. Pronto, está na estrutura de baixa. Só vai subir quando ele quebrar a estrutura. Então há essas duas probabilidades. Porque de repente o gráfico abre aqui em cima. Aí ele quebrou a estrutura. Mas se ele abriu aqui em cima, aí o que acontece? Ele abriu aqui, beleza. Ele vai ter que voltar aqui no 50 para ele fazer isso. Entendeu? Romper essa máxima que ele deixou. Aí firmeza. Aí você, né, tá na operação de compra. Agora se ele só abrir no gap de alta aqui e não fizer mais nada, aí você vai esperar ele só deixar um fundinho aqui, ó, uma mínima, e quebrar. Quebrou aqui, ó, já era. Daí ele vem buscar isso e vai buscar aqui. Entendeu? Tudo que manda no mercado é a estrutura. Por isso que eu falo, pré-session, a movimentação do preço. Isso funciona. Tem várias coisas que funcionam, né? Tudo também depende do gerenciamento, da disciplina e tudo mais. Mas quando você entende a movimentação do preço, meu, você não precisa de mais nada. O meu gráfico é assim, ó, o gráfico é limpo. Uma vez ou outra que às vezes eu acabo que colocando o volume, mas eu já nem preciso mais. Coloco para enfeitar o gráfico mesmo, porque eu já nem preciso. O preço ele já fala com a gente.
Entendeu, galera? Então é isso aí. Amanhã, se eu não conseguir operar, à noite eu venho para fazer análise do gráfico. E vamos aí, galera. Deixa o seu like para o YouTube estar passando para mais pessoas. Se puder, compartilhe esse canal aqui. Que quando a gente atingir ali uns 500, 600 pessoas no canal, aí eu vou estar fazendo algo mais detalhado aí para poder estar ajudando mais pessoas. Tá ligado? E vai ajudar vocês também. Que daí eu vou ver se eu faço ao vivo, vou ver se eu faço umas aulas, alguma coisa assim diferente que possa, né, deixar onde vocês possam entrar e tirar as dúvidas. Fazer uma live, começar a fazer live. Beleza, pessoal? Então essa é a minha visão de mercado. Olha no gráfico do 6, que amanhã a gente volta aí pra gente ver qual que foi a leitura. Porque ó, tem dia que eu falo para vocês, ó, tem vez que você vai abrir o gráfico, tá tudo tumultuado, passa para o gráfico maior. Se eu passar para o gráfico de 60, o último rompimento dele foi esse aqui, ó. Deixa eu colocar no contador de candle aqui. Aqui já fica melhor. No gráfico de 60, esse primeiro candle foi a máxima que ele deixou. E pá, ele rompeu. O cara devolveu, mano. Ah, já era. Onde que eu tenho aqui, ó? Olha onde que eu tenho aqui, ó. O alvo aqui, ó. Por isso que eu tô achando que o índice, na leitura do pré-access, ele tá mais para cair do que para subir. Porém, ele deixou aqui, ó. Deixou essa liquidez aqui. Entendeu? Então, mas só que eu tenho essa correção dele, porque se ele negou aqui, ó, ele vai vir buscar o fundo. O fundo desse cara aqui, ó, é esse aqui, ó. Entendeu? É esse candle aqui, ó, o candle 6. Entendeu? O fundo dele. Só que nesse intermédio eu tenho esse cara aqui, ó, como um possível suporte. E depois para baixo, na região desse 50% macro, olha o que eu tenho aqui, ó. Tenho liquidez, tem essas liquidez aqui, ó. Depois para baixo, tem essa liquidez aqui, que foi aquele imbalance que ele fez aqui, né? Praticamente foi um imbalance, né? Ele rompeu aqui. Então eu tenho essa liquidez também. Então acredito que o índice essa semana possa derreter, baseada nisso. E o dólar só vai fazer essa correção aqui no 50, acredito eu, e ele pode subir, porque lá em cima, meu, ele tem algumas coisas para acertar lá em cima. Tem essa resistência que pode segurar tudo, mas mesmo assim, ó, depois para a semana ele tem aquele cara lá ainda para capturar. Né? De repente os dois podem cair, né? Como eu falei, ele já veio aqui, ó, já fez os 50, ele pode quebrar, mas eu acredito mais nisso aqui, ó, que ele possa vir aqui, dependendo do que acontecer amanhã nessa região aqui, ele possa subir, ou se de repente ele já abrir em gap de alta, só espera ele fazer o pullback, quebrou, fez o pullback, quebrou aqui, ó, já era, no próximo pullback já era. Então, galera, espero aí ter contribuído aí para ajudar aí. E fico aí. Conto com o like de vocês, que vocês possam me ajudar a compartilhar esse canal aqui. E vamos junto, galera, rumo ao sucesso junto. Tá ligado, pessoal? Deus abençoe a todos. Um abraço.